Olá, seja muito bem-vindo e também bem-vinda a mais uma live nessa noite. Vamos esperar o povo estar entrando aí. Um grande abraço para você que está aí no Instagram. Deixa eu colocar aqui o assunto da live para a galera que está no Instagram. Você que está aí no Facebook, também no YouTube, você já sabe o título dessa live. O pessoal que está agora ainda no Instagram ainda não sabe. Agora já está sabendo também. Sejam bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Nessa noite nós temos um assunto muito interessante e eu queria que você me ajudasse agora, nesse momento, fazer com que essa live ela acabe encontrando mais pessoas aí, tá certo? Então, você que está no Instagram, aperte esse aviãozinho aí, faz ele chegar, convida os teus amigos, vai convidando, mandando a galera vir. Você que está no Facebook, compartilhe a live nessa noite, isso é muito importante, compartilhe para nós aí. E também marque, escreva nos comentários aí o nome de pessoas que você quer que escutem então esse assunto muito importante que nós vamos falar hoje à noite. O nosso tema hoje é: ansiedade não vai te matar. É um tema interessante, né? Mas fala para mim de onde que você me assiste nessa noite, de qual lugar aí desse país ou de fora do país que você me assiste. Escreve para mim aí qual é o nome da sua cidade, o nome do seu estado, e escreve para mim aí, por gentileza. Fala para mim também se essas lives têm feito sentido para você, está te ajudando de alguma forma, quer que eu continue. Escreva para mim aí também, isso é muito importante. Uma outra coisa também, se você tem algum tipo de assunto que você gostaria que eu tratasse aqui, escreve para mim aí também nos comentários. Por favor, fale sobre determinado assunto e eu terei o maior prazer de estar então falando sobre isso. O tema dessa noite é ansiedade. A ansiedade não vai te matar. Que tal, hein? E eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso, então compartilhe essa live para mais pessoas se juntarem a nós. Escreva o nome de pessoas que você gosta, que gostaria, melhor dizendo, que ouvissem esse assunto importante. A gente vai falar aqui sobre um assunto forte que tem a ver com ansiedade, mas um dos grandes segredos para você vencer a ansiedade na tua vida, em que muitos lugares às vezes não é ensinado. Eu ensino muitas técnicas, eu ajudo pessoas há 20 anos a vencerem os seus medos e ensino vários tipos de técnicas, como muitos profissionais ensinam algumas técnicas, mas existem coisas que não são ensinados da maneira como eu ensino aqui, e o que eu vou ensinar nessa noite para você que me ajudou num momento terrível de ansiedade. Foi algo muito forte que me ajudou. Então compartilhe essa live aí, escreva nos comentários, convide pessoas para estar conosco. Quanto mais a gente compartilha, mais pessoas podem se juntar a nós, tá bom? Vamos em frente então, que o assunto hoje promete, é um assunto muito importante e eu queria trabalhar com você de uma maneira muito especial aqui essa noite. Pessoas que têm toque, ansiedade social, fobia, pânico ou geralmente estão ansiosos com a vida no geral, eles entram em tratamento querendo se livrar dos sentimentos desconfortáveis associados à ansiedade. E para se livrar da ansiedade, eles tentam de tudo. E talvez você que me assiste já tentou de tudo também. E eles tentam meditação, relaxamento, yoga, as psicoterapias e diversos tipos de tratamentos e medicamentos diferentes. Mas no geral, eles não se sentem muito melhor. Há um questionamento muito forte por parte dos pacientes de que eles não estão melhor, mesmo fazendo essas práticas, e não desmerecendo nenhuma delas, viu? Todas elas têm o seu papel e a sua importância. E eu também oriento as pessoas que eu atendo a fazerem uso também dessas técnicas, né? Como a meditação, relaxamento, assim por diante, né? E aí que entra uma questão interessante, porque eles me perguntam: por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão ansiosa? E como que eu faço para me livrar, então, da ansiedade? É interessante essa pergunta que as pessoas fazem. Por que eu estou ansioso e como que eu faço para me livrar da ansiedade? Chama atenção, não é verdade? E sabe qual é a resposta que eu dou geralmente para isso, quando me perguntam esse tipo de coisa? A resposta é a seguinte: você precisa se permitir ficar ansioso
ou no caso aqui ansiosa também, e você não precisa saber necessariamente por que você está ansioso. Eu sei que isso parece meio contraintuitivo, né? Se a pessoa está perguntando, por que eu estou tão ansioso? Como que eu faço para me livrar da ansiedade? E aí a resposta é, você precisa se permitir ficar ansioso e não precisa saber por que está ansioso. Chama atenção ou não chama? Mas tem uma explicação para isso. Sabe por quê? Porque quando você realmente se move em direção à sua ansiedade e apenas se permite experimentá-la sem tentar fugir a situação ou raciocinar a saída, esses sentimentos de ansiedade e sensações corporais, eles têm uma tendência de dissipar. O que eu estou falando para você hoje à noite? É exatamente. Você vai entender melhor do meio para o final, tá? Fica comigo aí, pode ficar tranquilo que você vai entender. A ansiedade que nós enfrentamos, ela nunca permanece em um nível, ela sempre oscila ou mais para cima, né, ou mais para baixo. Geralmente influenciado por aquilo que nós pensamos. E eu constantemente tenho falado para você nas lives que nós não somos os nossos pensamentos e que tudo acontece aqui, a nossa mente convulsiona, lembra disso? A nossa mente, ela entra num estado como se fosse uma azia, um negócio terrível aqui dentro que está acontecendo. E como o grau de ansiedade ele vai mais para cima e mais para baixo, ele depende muito daquilo que você está pensando, a maneira como você está dentro da tua cabeça. E é interessante isso, porque se você aceita que você está ansioso, você não está mais lutando agora contra ela. Quando você luta contra o sentimento, você está dizendo a si mesmo algumas coisas, por exemplo, isso é horrível, eu não consigo lidar, algo ruim vai acontecer, e então acontece. Você fica mais ansioso, você fica mais ansiosa. Como tudo está na mente, então entra num quadro em que você começa a lutar contra os teus sentimentos e, consequentemente, ao lutar contra os teus sentimentos, as coisas complicam para você. Você pode tentar controlar a ansiedade evitando algumas situações que acredita que podem causar ansiedade, que a gente chama de gatilhos. Existem alguns gatilhos que disparam a ansiedade. E eles estão ligados por coisas que acontecem à sua volta, mas eles estão ligados também por traumas emocionais, bloqueios emocionais, coisas que aconteceram no passado, dificuldades, por exemplo, em perdoar. Algumas situações no dia a dia que você enfrentou, pode ser lá na infância ainda, pode ser na vida juvenil, na adolescência, em algum momento da sua trajetória, sua história, essas coisas aconteceram. E de tempos em tempos, esses gatilhos são disparados dentro de você. E, consequentemente, quando os gatilhos disparam, você tem uma reação muito forte interna no seu cérebro e faz com que você tenha maior quantidade de ansiedade. E você pode controlar isso também descobrindo quais são os gatilhos. E eu já contei em algumas lives, por exemplo, quando eu era garoto, ou melhor, quando eu nasci, eu passei por um parto muito difícil no meu nascimento. E passei da hora de nascer. E como consequência, isso provocou traumas. Quando eu era lá perto dos 3 anos, mais ou menos, 4 aninhos, eu tive uma febre muito alta. Como consequência, eu comecei a sofrer de epilepsia. Porque eu fui tirado a ferro no momento de gravidez da minha mãe, na gestação ali. Ela teve uma gestação difícil, porque eu era o filho caçula. E eu passei da hora, tiraram no ferro. Essa forçada para tirar para nascer, ter passado da hora de nascer, ele aconteceu alguns problemas. E que tipo de problemas? Pessoas geralmente que têm epilepsia, você sabe que a nossa mente ou o nosso cérebro, quando você é garotinho, você é uma garotinha, ele é pequenininho, dentro da sua caixa aqui do seu crânio. E ele se desenvolve, ele cresce, ele encosta na tampa da cabeça aqui, internamente falando. Só que como ele é pequenininho, nesse momento de nascimento, quando tem muita provocação ali de força, ou passou da hora, a criança entrou num colapso, ela então cria uma espécie de vácuo entre o cérebro e a tampa da cabeça. E eu tive uma febre muito alta que acabou desencadeando daí a epilepsia. E aí você tem 3 momentos de cura, que é com 7 anos de idade, que a ideia seria já o cérebro desenvolver, aos 12 anos de idade ou por fim na vida adulta, né? Quando você fica de maior, aí perto dos 18 anos de idade. E
E eu lutei muito, pedi muito a Deus, inclusive pela minha cura, e graças a Deus eu me curei aos 12 anos de idade. Mas por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando isso para você, na realidade, pelo seguinte: você não consegue vencer um inimigo quando você não conhece ele. Quando você conhece o seu inimigo, você se prepara para ele. E a ansiedade, ela é uma inimiga. A ansiedade, ela é uma inimiga que vem contra a gente. A ansiedade, ela luta contra nós, ela te joga no chão, ela coloca o pé no teu pescoço, ela quer destruir você. Só que quando você começa a identificar, e foi o que eu fiz quando eu era garoto, eu comecei a identificar quais eram os sinais que esse inimigo que eu tinha, ele dava. Então eu sabia, eu tinha uma epilepsia que não era aquela que fica se batendo, se cortando, eu desmaiava, eu dormia, ficava às vezes 2, 3 horas dormindo, né? Então até que ela era branda, né? Mas era um risco também não voltar, né? E eu sabia exatamente os momentos em que esse inimigo ele dava os sinais que ele ia se manifestar. Então, para eu estar de pé, eu sentava ou eu deitava. Eu estava perto da minha mãe, eu já pedia socorro para ela porque eu sabia exatamente que eu ia desmaiar. Então eu podia cair no chão, me bater mesmo, me machucar. Então eu aprendi a lidar com esse inimigo que existia dentro de mim. Porque quando você conhece o inimigo, esse inimigo invisível, você se prepara para a guerra, você se prepara para a luta. Consegue entender isso? Você agora começa a entender os gatilhos. Então você pode se preparar assim também, observando os gatilhos que disparam a ansiedade em você, e você pode então se controlar para evitar esse tipo de gatilho na tua vida. Você percebe, opa, esse é um gatilho. E você pode então controlar. Uma outra maneira de você fazer é gerenciar os seus pensamentos. Eu não aconselho muito essa técnica, até porque ela é uma técnica que a gente chama de ficar remoendo pensamentos, né? Porque você vai ficar remoendo e fazendo as coisas passarem na tua mente para você se certificar que você está seguro. Só que pensar no passado, por exemplo, é sofrer 2 vezes. Porque se o pensamento é uma emoção negativa e eu fico fortalecendo a ideia de ficar pensando nesse tipo de pensamento, ele não é legal. Então imagine de repente algo ruim que você fez e você brigou com alguém, ou você tem uma dificuldade, quem sabe de um trauma ou bloqueio emocional, de abuso no passado, eu não sei, alguma coisa aconteceu com você. Ficar pensando nesse tipo de coisa, na tentativa de você se controlar para ficar seguro, talvez não seja a melhor estratégia. Porque essas estratégias que eu falei acima, elas até funcionam por um curto prazo de tempo. Elas funcionam, e só que se é que elas existem, né, nesse sentido. E a sua ansiedade ela acaba voltando e muitas vezes ela volta pior do que ela era. Então por isso que é um perigo muito grande quando você usa esse tipo de técnica. Então por isso que eu volto e meio estou dizendo, não, você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles. Então você tem que confrontar os pensamentos negativos quando eles vêm, não ficar remoendo. Remoendo é igual assim, você olha para um animal como o cabrito, que come, aí ele regurgita e ele mastiga de novo. Então é exatamente esse processo. Pensamento negativo vem, ele sai, você puxa de novo ele. Não é a melhor técnica essa daí, mas alguns acabam fazendo. O quadro hoje, para que a ansiedade, para que a gente entenda que a ansiedade não vai te matar, é o que eu vou te ensinar hoje, para você guardar para a vida ou até ensinar para alguém. Grande parte dos medos que nós temos, porque a ansiedade é um excesso do futuro, mas um dos sintomas emocionais que a ansiedade traz para a nossa vida se chama medo. E é um medo de algo que ainda não existe, é medo de algo que ainda não aconteceu, é medo de algo que você não tem noção se é ou não é. É como se você estivesse olhando para um precipício, ou melhor, estivesse olhando para a escuridão. Você não sabe o que tem do outro lado da escuridão, você não sabe o que tem lá. Eu lembro quando eu era garoto, porque eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque eu ainda sou, mas eu lembro que quando eu era garoto, e vai se acostumando, viu? Eu gosto de contar muita história, porque histórias elas são boas para ilustrar, e as histórias são boas até para crianças entenderem. Não sei se você gosta de histórias, eu gosto. E isso aconteceu comigo. Eu era um garoto, eu estava participando de um acampamento, tipo assim, escoteiros, né? E eu, então, nesse acampamento, me colocaram para ficar de guarda, de vigia. Imagine, um garotinho, eu tinha acho que 10 anos, mais ou menos. Acho que era essa a idade. Eu tinha que ficar de guarda. E eu lembro que eu estava com muito medo naquele dia. Porque eu era um garoto, né? Estava com muito medo, estava do lado de fora. Ainda bem que estava chovendo, porque eu não precisei ficar andando no acampamento. Tinha uma área na barraca, era uma barraca alta, eu fiquei nessa área. E eu fiquei morrendo de medo.
E aí eu fiquei olhando para todas as coisas que estavam acontecendo em meio à natureza, na escuridão, mas eu não enxergava nada na escuridão. E eu comecei a passar por um processo de ter medo do desconhecido, porque lá tinha a ranzinha cantando, lá tinha um barulho no meio do mato, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu fiquei exatamente olhando para aquela escuridão na tentativa de enxergar alguma coisa sem conseguir enxergar. Que é exatamente um quadro clínico de ansiedade quando você tenta enxergar, mas há uma escuridão. E tudo que você quer está atrás do medo. E quando você olha para isso, se você puder permanecer na situação que causa ansiedade, ou permanecer com os pensamentos perturbadores por tempo suficiente para que você possa dizer para si mesmo, tudo bem que eu esteja ansioso ou ansiosa, é provável que a ansiedade ela acabe se dissipando. É mais ou menos assim, ó, quando você vai enfrentar um inimigo, né, e você foge dele. Se você foge dele, ele sabe que ele pode correr atrás de você e, ó, pegar você. Se você enfrenta o inimigo de frente, duas situações podem acontecer. Ou ele te arrebenta de uma vez, ou ele pode ficar pensando, por que essa pessoa me enfrentou? Nunca me enfrentou, por que agora me enfrentou? Então é melhor eu não arriscar. Ou seja, ele vai sair de fininho. E quando você olha para essa situação, quem é que nunca passou por bullying na escola, se você é um garoto, e até garotas, né? Passa por bullying, quantas coisas, apelidos e outras coisas acontecem no tempo, né, da infância, na vida juvenil, na adolescência, em que a gente passou por grandes traumas que aconteceram. Mas tem momentos também que você teve que enfrentar, você se levantou contra a situação ruim que estava te acontecendo, e às vezes aquilo parou. Até uma técnica muito interessante, né? Apelido, por exemplo. Apelido é uma coisa que ninguém gosta. Principalmente quando ele é algo que vem denegrir a imagem da pessoa ou a parte física dessa pessoa. E o apelido, se você simplesmente ignora, ele não pega. Mas se você fica brabo, não é assim? Aí que ele pegava. E é exatamente isso. Se você conseguir, veio a emoção negativa, pensamentos perturbadores, ansiedade veio sobre você. Se você consegue o teu máximo suportar essa pressão que está acontecendo ao ponto, conscientemente, de você dizer, tudo bem, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Quando você fizer isso, é provável que a ansiedade ela se dissipe, ou seja, ela começa a fugir de você. Você não precisa fazer necessariamente nada nesse quadro se você dar um passo adiante e desafiar a si mesmo a querer se sentir mais ansioso e estará tomando medidas ousadas para vencer a ansiedade. Eu vou te explicar um pouquinho melhor para você entender. Grande parte da ansiedade que acontece conosco é o medo do desconhecido. É uma pressão muito grande que ela vai dar uma série de efeitos no nosso corpo, inclusive efeitos físicos, e daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Num dos piores quadros de ansiedade que eu enfrentei na minha vida, a minha pressão arterial, ela foi 14/12. Já imaginou isso? 14/12. Hoje que eu tenho uma pressão baixa até, mas 14/12, ou seja, elas quase se encontraram, porque o perigo é quando você tem pressão alta e ela sobe demais, e o perigo também quando ela baixa demais, mas é um perigo muito grande se elas se encontrarem. E se elas se encontram, é fatal também. E eu fiquei com 14/12. O meu coração, para você ter uma ideia, era uma terça-feira, eu lembro até hoje, tinha passado a meia-noite, eu estava enfrentando um dos maiores problemas da minha vida, e a minha batida cardíaca foi a 140. Uma sensação terrível de morte, um suor frio, eu estava morrendo. E o que me salvou exatamente naquela noite foi se auto-aplicar uma técnica que eu ensino para as pessoas, e uma delas é a técnica do enfrentamento, que é você enfrentar a ansiedade. Porque a ansiedade é como se estivesse empurrando você contra um precipício, você sabe que existe um precipício, que se você cair nesse buraco você vai morrer, e ela está te empurrando, consegue entender isso? E vai te empurrando, e vai te empurrando, e quanto mais ela te empurra, mais perto da ponta da beirada do precipício você está. E o pior ainda, porque a sensação às vezes é te empurrar de costas, porque se te empurra de frente, às vezes você tem uma chance de reagir, de se jogar, de se agarrar, mas vai te empurrando pela frente com as costas para o precipício. E quando eu ensino sobre a técnica do enfrentamento, para enfrentar a ansiedade,
você precisa se jogar na escuridão. Parece loucura, não parece? E quando você enfrenta a ansiedade e se joga contra ela, quando você enfrenta e diz assim, é a ansiedade, é isso que você quer, então vem, bate em mim, me arrebenta. Quando você se joga contra ela, você vai descobrir uma coisa incrível. Você não estava na ponta de um precipício, você estava em cima de uma cadeira, você estava em cima de um banquinho. Ou seja, a queda foi, você até caiu, mas você não se machucou como você pensou que se machucaria. Não sei se você está conseguindo entender. Grande parte do nosso problema relacionado à ansiedade, grande parte não, tudo da ansiedade está relacionado aqui, ó. E é o nosso inconsciente que está pintando um monstro terrível que foi alimentado a vida inteira pela parte racional. Porque a vida inteira eu alimentei, a vida inteira você alimentou os traumas, os bloqueios, as coisas ruins que foram acontecendo na nossa vida. As coisas que o seu pai fez, as coisas que a sua mãe fez, as coisas que os seus parentes fizeram, as coisas que o professor fez, as coisas que os amigos fizeram, as coisas que o patrão fez, as coisas que as pessoas que você mais confiou fizeram contra você. E isso tudo foi alimentado no teu inconsciente e agora dispara gatilhos de traumas e bloqueios que existem dentro da tua vida. E esses gatilhos, bloqueios e traumas que existem, eles potencializam esse medo e faz com que você tenha o medo de um desconhecido absurdo que talvez ele não existiria. Não sei se você está conseguindo entender isso. Por isso que dentro desse quadro, se você não quer que a ansiedade te mate ou te leve a doenças psicossomáticas e a pior delas, a depressão, você precisa enfrentar esse inimigo. Você precisa se jogar contra ela, contra esse inimigo e dizer assim, vai pra cima, quer briga? Vem pra cima. E aí você enfrenta, tá conseguindo entender? Quando você olha para essa situação, você começa a perceber que a ansiedade começa a perder a guerra. Por quê? Antes de falar sobre isso, eu sei que pode parecer difícil, você que está me ouvindo, talvez fique até um pouco assustado com essa situação que não é tão simples e talvez não tão fácil de praticar, porque cada parte que existe dentro de você está dizendo, corra, se livre da ansiedade, você tem que cair fora, e aí nós vamos entender agora o porquê dessa situação. Nós estamos preparados, todos nós, fomos criados por Deus de uma forma perfeita. Infelizmente, devido às coisas ruins desta terra, e o primeiro erro lá no passado, não sei se você acredita em Deus ou na Bíblia, mas na história bíblica, o erro que aconteceu levou homens e mulheres à situação que nós estamos hoje. E grande parte das nossas doenças são doenças da mente, são doenças psicossomáticas. E quando você olha para isso, Deus ele já colocou dentro do interior da pessoa, por isso que eu falo da ansiedade benéfica e da ansiedade maléfica que existe. A ansiedade benéfica, ela faz bem, porque a ansiedade benéfica, ela te livra do perigo, a ansiedade benéfica te prepara melhor para uma prova, ou seja, ela te aumenta a auto-performance. A ansiedade benéfica te ajuda a se preparar para as coisas da vida. A ansiedade maléfica é essa que deixa doente, essa que maltrata, essa que machuca, essa que entristece, essa que dá vontade de morrer, essa que te joga no fundo do poço, essa que te leva para depressão. Esse tipo de ansiedade, você tem que se livrar dela. Esse tipo de ansiedade, você tem que arrancar da sua vida. A benéfica, ela é bem-vinda. Você pode, inclusive, fortalecer. E todos nós estamos preparados e existe dentro de nós um sistema que é chamado de sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático e também o parasimpático, eles fazem parte do sistema nervoso autônomo. E que eles, para você ter uma ideia, é incrível o processo deles, eu vou falar para você entender um pouco melhor, porque ele nos ajuda e nos prepara para nos livrar das coisas ruins e sair do caminho mau. O sistema nervoso autônomo, que eu falei, ele se divide em dois, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. De modo geral, esses dois sistemas eles têm funções contrárias e antagônicas, porque um corrige o excesso do outro. Por exemplo, se o sistema nervoso simpático, que é o que ele faz, ele acelera demasiadamente as batidas do coração, o sistema parasimpático entra em ação diminuindo o ritmo cardíaco. Não sei se está conseguindo entender. Um ele altera, o outro regula. E tem um objetivo para isso, você vai entender aqui, ó. Se o sistema simpático ele acelera o processo de trabalho do nosso estômago, já por sua vez o parasimpático ele vai fazer ao contrário. Ele vai diminuir as contrações desses órgãos, ou seja, tanto do estômago ou também do intestino, que eu acabei não falando aqui. O sistema nervoso simpático ele é responsável pelas alterações do nosso organismo.
em situações de estresse ou emergência, ou seja, assim deixa o indivíduo em estado de alerta e você está pronto para reagir e para lutar ou para fugir, entende? É uma maneira de preservação da vida. É como se um animal feroz estivesse vindo contra você, o sistema simpático é disparado e ele vai fazer uma série de coisas no seu corpo e vai te preparar para a fuga. Durante o estresse ou emergência, o sistema parasimpático ele vai desencadear uma série de ações internas, tudo para que o indivíduo responda à situação de modo a se livrar do mal que está acontecendo à sua volta, ou seja, o perigo. O sistema nervoso simpático, olha só o que ele vai fazer conosco, ou ele faz conosco. Ele aumenta os nossos batimentos cardíacos, ele libera mais adrenalina, que é para te preparar para fugir. Ele aumenta a nossa pressão arterial e ele contrai e relaxa os músculos. Interessante isso, né? Ele vai contrair e ao mesmo tempo relaxar os músculos. Ele está te preparando realmente para você reagir. É como se de repente você está aqui andando, uma serpente apareceu, você corre. Eu lembro quando eu era garoto, ó, mais uma história aí, né? A gente, naquela época, né, eu não sei se você teve infância, eu tive uma infância fantástica, eu brinquei, eu voltava para casa às vezes só aparecendo o branquinho do olho, né? Você já fez isso alguma vez no passado? Hoje a gente olha para as crianças e daqui a alguns dias você vai ter um podcast com ajuda especial de um garotinho que vai fazer comigo aí, que a gente vai falar sobre a ansiedade na vida das crianças. Porque as crianças do passado, abrindo um parênteses aqui, as crianças do passado tiveram infância, né? A gente brincou muito e as crianças de hoje em dia, a brincadeira é o videogame, a brincadeira é trancada dentro de casa, num apartamento, numa casa, dentro de um pátio. E eu lembro que a gente saía, a gente andava pro meio do mato, a gente ia pra cachoeira. Você fez isso alguma vez na vida? Fala pra mim aí. A gente ia pra cachoeira, rapaz, e eu andava descalço, né? Hoje em dia, é difícil às vezes uma mãe deixar uma criança andar descalço, né? Mas naquela época a gente andava descalço e eu lembro que eu estava andando no meio do mato, a gente chama no Paraná, aqui carreiro, né? Não sei como é que chama na tua cidade, na tua terra, que é um lugar que muita gente já passou e vai ficando aquele buraco no meio do mato, ali o capim ele se divide, né? E meus irmãos maiores andando na frente, eu andando para trás, e num determinado momento, pisando descalço, eu pisei em cima de um negócio que era liso, se mexeu, era liso, era frio, e eu imaginei logo de cara que era uma cobra. E o sistema parasimpático que eu estou falando entrou em ação, porque eu dei um pulo, meu amigo, que eu acredito que foi acho que uns 2 metros de altura, não sei, para escapar, e realmente era uma cobra. Mas entende como o parasimpático é tão rápido a reação do cérebro para te defender de um perigo. Perigo esse que os teus olhos não viram, mas o teu corpo sentiu, automaticamente enviou uma mensagem, o parasimpático deu um alerta e a adrenalina me jogou. Interessante isso, né? Mas acontece ainda algumas mudanças aqui que são fenômenos, mudanças na realidade físicas, em momentos que o sistema nervoso simpático é acionado. Entre eles, olha só o que acontece, ó. Dilatação das passagens dos brônquios para maior retenção de oxigênio. Olha que incrível isso, né? Quando você precisa, no momento de crise, no momento de correr, no momento de perigo, os nossos brônquios eles se dilatam para reter mais o oxigênio. Principalmente porque nós, quando a gente é bebezinho, a gente não sabe respirar, não usa elasticidade pulmonar. O nosso pulmão você consegue reter de ar, de oxigênio, 5,5 litros de oxigênio. A cada respirada, a gente renova 1,5 litro mais ou menos. 1 litro, 1,5 litro. Quando você, aliás, isso mesmo, acho que é perto de 1 litro, perdão aí. Quando você olha para isso, aqui você tem uma dilatação das passagens dos brônquios para maior retenção do oxigênio. Você vai ter mais oxigênio. As nossas pupilas, elas dilatam para melhorar o sentido da visão. Vê se não tem uma mente inteligente por trás disso, não é verdade? Quem criou esse negócio? Nós temos uma contração de vasos sanguíneos, aumento da contração do nosso esôfago e também transpiração. Outras respostas do corpo são sensação de calor e frio, e assim como dor também. Então a dor também ela faz parte para disparar o nervo, né, simpático, para que você então reaja contra o que está acontecendo. Porque às vezes o perigo iminente que está vindo para você pode ser uma machucadura, pode ser um corte, pode ser um prego no pé. Então ele é acionado para te livrar daquele problema que está acontecendo, né?
O sistema nervoso simpático ele é acionado em situações estressantes ou de emergência. Assim, se uma pessoa está atravessando na rua e ela percebe que um carro está avançando em sua direção, o sistema simpático ele é acionado para que o indivíduo consiga lidar com essa possibilidade de um acidente. E no caso, se houver tempo, o corpo passará por todas as mudanças que eu descrevi acima, que eu falei acima, né? Que eu falei para você. As mudanças que envolvem as mudanças físicas e também emocionais. Salvo do perigo, é hora do nervo parasimpático entrar em ação. E aí que é o controle, entende? Ele acaba controlando as emoções, né? Se você teve o nervo simpático, que ele acionou todas essas reações dentro do teu corpo para te livrar de um iminente perigo, o parasimpático agora, por sua vez, ele entra em ação para diminuir todas essas coisas, diminuir o batimento cardíaco, voltar ao teu estado normal. Entende? Claro que se você estiver um dia enfrentando uma situação de perigo, que um rinoceronte vem atacar, o seu cérebro vai dizer para o teu corpo que existe um perigo iminente, o simpático vai acionar, aí a sua ansiedade, que nesse ponto aqui ela é benéfica, ela te ajuda a te afastar desse caminho perigoso desse rinoceronte. Então, só que eu entro agora numa parte, gente, delicada, para que a gente pense, porque como tudo está no centro, né, das nossas emoções, dentro do nosso cérebro, como tudo vem de dentro, todos os nossos problemas vêm do cérebro e todas as soluções também vêm do cérebro. Você pode evitar doenças que são doenças psicossomáticas só com a força do cérebro. Eu estou preparando um material para vocês que é fantástico, gente. Como desintoxicar a sua mente. Porque grande parte de nós, a gente acredita, para você ter uma ideia, que a desintoxicação no dia a dia precisa acontecer. Se você comeu alguma porcaria, você comeu algo que te fez mal, você tem que desintoxicar o seu corpo. Mas as pessoas esquecem de desintoxicar o que é a mente. E eu estou preparando isso para vocês. Como você faz para desintoxicar a mente? O que você acha? Você acha que é interessante isso? Você gostaria de ter acesso a um conteúdo dessa maneira? Aprender a desintoxicar a sua mente para se livrar de traumas e bloqueios emocionais? Se isso faz sentido, coloque para mim, escreva para mim se você gostaria de ter acesso a esse tipo de conteúdo. E vamos em frente então aqui agora, quando você abraça então a ansiedade, quando você agarra esses pensamentos que te deixam ansioso, e olha que interessante, você acaba treinando o seu cérebro para ser mais reativo a esses pensamentos falsos. Por quê? Porque infelizmente o nosso cérebro, ele cria ruídos que são pensamentos falsos. Lembra que está tudo dentro do inconsciente, pensamento falso, que nós interpretamos como perigosos. E em seguida o nosso sistema simpático ele é acionado, que é o sistema de luta, que é o sistema de fuga. O sistema de fuga agora ele se acelera, mesmo que não seja um perigo real. Então, como tudo acontece na nossa mente, a ansiedade ela te leva para um tipo de gatilho, emoção negativa, de algo que disparou, que te fere, que te machuca. O sistema simpático ele é disparado porque o cérebro entende que há um sinal de perigo e você começa a ter todas as reações físicas e emocionais. E o incrível, o sistema de fuga ele acelera e o incrível de tudo é que esse perigo não existe. Só que a consequência para o teu corpo de toda essa adrenalina, a consequência de todas as coisas que vieram acontecer agora são trágicas, são terríveis. Então, por isso que você precisa, quando perceber esses pensamentos que te deixam ansioso, você tem que começar a treinar a tua mente para ser menos reativa a esses pensamentos falsos. Que é aquilo que eu te falei, é se jogar contra a ansiedade e tentar identificar o tipo de pensamento que está vindo. Está conseguindo entender? Vamos imaginar que está vindo um pensamento de que eu nasci para ser pobre, eu nasci para ser infeliz, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não sou nada nessa vida. Nessa hora você tem que se lançar contra esse tipo de pensamento para tentar identificar por que eu estou tendo esse tipo de pensamento. Faz sentido para você? Aí você começa a enfraquecer. Você não permite que o seu sistema simpático fique disparando agora para ter um processo de reação, disparar essa série de coisas contra você que vai te trazer consequência.
E é provável que você descubra que avançar em direção à sua ansiedade, em vez de se afastar dela, acabará por deixá-lo menos ansioso. Você começa agora a reagir contra esse tipo de coisa, consequentemente o resultado vai ser um resultado de que você vai conseguir controlar melhor a ansiedade. E eu queria ir para a parte final dessa live nessa noite, conversando com você e pensando algo muito importante agora. Já que a gente já entendeu até aqui que você não é os teus pensamentos e que dentro dos nossos pensamentos existem vários sinais, que são sinais aqui que eu falei para você, que são ruídos. A palavra ruídos você já consegue entender, não? Eu estou gravando essa live, mas existe um ambiente externo, em alguns momentos entra algum ruído e você até ouve o ruído que está acontecendo aqui fora. Na comunicação existem alguns ruídos. E dentro da nossa mente não é diferente, existem alguns ruídos também. E esses ruídos são pensamentos falsos, são pensamentos mentirosos, são pensamentos que não são verdadeiros sobre você, são pensamentos de fracasso, são pensamentos de doença, são pensamentos de morte, são pensamentos horríveis que existem dentro da sua mente, que foram acumulados a vida inteira. Mas lembre de algo importante, você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles. Sendo você melhor do que os teus pensamentos, por que não reagir contra eles? De uma maneira em que você agora comece a enfrentá-los. De uma maneira agora que você comece a olhar e você tente pensar por um momento e aceitar. Estou ansioso, estou ansiosa, não lute contra o sentimento. O sentimento vem, você se joga contra ele. Quer bater? Então vem, pode vir. E aí você começa a pensar e identifica, estou ansioso, estou ansiosa. Esse tipo de sentimento vai me levar ao quê? O que vai acontecer? Esse pensamento que eu estou tendo agora, um pensamento de morte, um pensamento de suicídio, um pensamento de vingança, um pensamento de que você cometeu um erro no passado e não te perdoaram, um pensamento desse tipo de natureza negativo que está te machucando, e de repente, sei lá, você teve uma crise muito forte com seu pai, sua mãe, ou ele fez algo contra você, você não o perdoou e hoje ele está morto. Então, quando esse tipo de coisa começa a vir, você se joga contra e você se permite agora esse tipo de pensamento. É verdadeiro sobre mim? É verdadeiro sobre a minha família? É verdadeiro sobre essa situação? Aí você começa a enfrentar e você tem consciência do que está acontecendo dentro de você. E aí você enfraquece o inimigo, que é a ansiedade. E aí ela não destrói você. Então, meu amigo e também minha amiga, não permita que a ansiedade entre na sua vida e faça morada. Eu não sei há quanto tempo que você está sofrendo disso. Eu passei por um momento trágico na minha vida. E se eu não me auto-aplicasse técnicas, eu morreria. Eu perderia a minha vida. E por alguns momentos eu tive vontade de tirar a minha vida. Por coisas ruins que aconteceram. E eu passei por um mal bocado tremendo. Imagine um casamento de 27 anos terminou por uma escolha da companheira. E uma série de coisas ruins aconteceram. E eu não estava preparado para esse tipo de coisa. Como ninguém está preparado. Você não se prepara para sofrer. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para comer o melhor dessa terra. Você foi criado por Deus à imagem e semelhança. Você nasceu aqui nessa terra perfeito. Existe perfeição em você, apesar da imperfeição que existe no ser humano. Mas nós somos, e o nosso cérebro é uma máquina perfeita. E a gente precisa entender que existem mecanismos que nos maltratam, que nos machucam, e mecanismos que você pode utilizar. Tudo o que você precisa para enfrentar a ansiedade está dentro de você. Existem técnicas que você pode usar, e eu ensino, não sei se você já assinou lá o canal do YouTube, já se inscreveu lá. Lá tem um monte de live técnica que eu tenho ensinado. Se você ainda não foi, vai para o Facebook, aí na descrição do vídeo, para o YouTube melhor, na descrição do vídeo aí do Facebook você tem o link. Você que está no Instagram, você vai na biografia, na minha bio aí, você encontra o link também do Instagram. Você pode inclusive se inscrever no meu canal de Telegram. Eu mando áudios para as pessoas praticamente todos os dias, ajudando elas nessa caminhada. Você no Facebook tem o link também, procure, baixe o Telegram e faça uso desse canal, um instrumento que vai te ajudar muito. Gente, eu preciso terminar, mas eu queria dizer para você, fica firme nessa caminhada, continue assistindo as lives, vai lá para o YouTube, assista as outras aulas, as técnicas, se quiser falar comigo, eu tenho atendido também pessoas pelo direct.
E a minha missão é ajudar a maior quantidade de pessoas a vencer esse mal terrível chamado ansiedade. Fique firme, lembre-se, você não é os seus pensamentos, você é melhor do que eles, e saiba que todas as coisas ou os problemas que nós temos, eles vêm da nossa mente. E as soluções você também tem na mente, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço, um beijão no coração e até amanhã, o nosso próximo encontro. Fica na paz, fica com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal.